Olá, boa tarde para você que está nos acompanhando. Muito boa tarde. E a semana passada, no nosso encontro, foi aberta uma nova fase do nosso programa Faça as Contas. E com a sua participação, nos mostrou que a nossa escolha foi muito correta e estamos nesse novo formato de podcast. Agora estamos mais importante, podcast. Mas o nosso bate-papo semanal permanece da mesma maneira, de forma leve, descontraída, levando para você todos os assuntos que estão no dia a dia, tudo que seja contabilidade, financeiro, econômico, e levando para você de forma simples, clara e objetiva. Então, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Faça as Contas. E hoje vamos falar de um tema muito importante e muito delicado também, que acredito que todos já passou por esse momento, né? Já teve ou alguém na família ou algum conhecido, pessoas que estão endividadas ou até mesmo desorganizadas, né? Então, hoje vamos estar realizando esse bate-papo, tratando desse assunto tão delicado, mas quando falamos de dívidas, o que vem à nossa mente, né? Boletos, contas vencidas, juros, e a dívida nem sempre é só através dessas contas, esse monte de boleto, essa pressão, né? Vamos também estar abordando hoje o que a dívida ela traz para nós, né? O impacto dela. E quando nós temos a nossa vida toda desorganizada financeiramente, estamos sofrendo aquela pressão, os credores tudo ligando, a gente sente assim vergonha, né? A dignidade do ser humano perde, não temos autoestima, acaba que afastando pessoas que nós amamos, enfim. Então, hoje vamos estar abordando e falando do lado emocional, né? O que é esse grande impacto dessas dívidas, essa pressão, essa desorganização afeta na vida do ser humano, né? E para estar falando desse tema tão importante, que não é só nos números, e sim está envolvido emoções, comportamentos, decisões que tomamos. Nós temos a honra de receber a nossa querida Sibeli Lourenço Mantovani. Ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga, formada em fenomenologia existencial. Ela tem um currículo muito grande, muitas especializações. Pós-graduada em perícia judicial, extrajudicial também, pedagoga curativa. Então, está no ar nosso Faça as Contas. Fica ligadinho aí. Boa tarde, Sibeli. Seja muito bem-vinda nessa nossa nova casa, esse nosso novo formato, né? Seja muito bem-vinda. E eu sei, tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, vai, né, deixar todas as pessoas que estão participando e vão estar colaborando. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui também com você, nessa nova casa linda. Que seja Uhum. muito abençoado, que tudo corra da melhor forma possível que vocês merecem, viu?
Amém. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Com certeza. Eu procuro sempre estar chamando aquelas pessoas que me abençoa, que está sempre, me mandando positividade, e você é uma delas, né. Obrigada, sinto mesmo por você, obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Então vamos lá, né, vamos começar, porque devem estar ansiosos, né, Sibeli? Ai, com certeza. Um tema, assim, tão delicado, né. Com certeza, é um tema bem delicado, acho que para todo mundo, né, em certo grau, em menor ou menor grau, é um Isso. tema que atinge a todos nós, né, de Com uma forma ou de certeza. outra. Ninguém está livre. Não. Mesmo nós estudados, pessoas que não têm tanta instrução, pessoas que são muito instruídos, Sim, está todo mundo sujeito, né? exatamente, né, e atinge todas as dimensões da vida da pessoa, e o psicológico é uma delas, né, se a pessoa não está Principalmente, bem né? emocionalmente, atinge também Eu todas acredito as que seja áreas. assim o principal, né? Sim. Porque se o seu emocional está abalado, como você falou, não consegue executar o trabalho, não consegue tomar direções, decisões, fica tudo Exato. muito confuso, tudo muito atrapalhado, né? Sim, sim. E o dinheiro possibilita muitas coisas, né. Ah, então, a gente brinca que o dinheiro não é tudo, mas também sem ele Contribui. e sem ter a organização, aí acaba que atrapalhando. Sibeli, como quebrar esse ciclo e separar o emocional dessa organização prática? Nossa, essa é uma pergunta muito importante. Eu percebo que nesse momento é muito importante, se você se percebe no meio de um ciclo, né, é muito importante você parar e analisar, respirar, tomar muito cuidado com a ansiedade, né. E muitas vezes eu observo que a pessoa ela tem uma tarefa até de romper o ciclo do isolamento. A maioria das pessoas que se encontram num processo de perda financeira, essa pessoa geralmente se isola, porque vem acompanhado de uma vergonha. E Isso. esse isolamento acarreta outros danos, porque é a falta de uma pessoa, às vezes, ao seu lado ali para dizer: "Para, vamos sentar, vamos fazer as contas, né, como É faço as contas, isso. né". E até eu estava conversando aquele dia com você, a importância do seu trabalho, né. Nossa, essa educação financeira, ela tinha que vir com muito mais propriedade desde a escola, É, faz né. muita falta, né, na vida do ser Muita, humano, muita muita. falta. Eu fiz administração antes de psicologia, e isso me ajuda muito, mas se a gente analisar, poderíamos ter já recebido um aprendizado maior no ensino médio, Sim, né. é um laboratório, né, da nossa vida, né, Exato. um Nem toda laboratório. família fala sobre isso, né, Isso, você falou tudo. se torna um Nem toda tabu. família, nem todo lar tem essa comunicação, né, Não, esse aprendizado, essa troca de experiências, né. sim. É um tabu mesmo, como você falou, E uma né. coisa que acontece, que também causa muito dano, assim, nesse ciclo vicioso, eu vejo que a pessoa tenta resolver o mal com uma solução rápida. Então, eu vou fazer um financiamento rápido, eu vou emprestar um dinheiro de um agiota, eu vou, jogar, né, É que o hoje em dia a gente escuta desespero. falar das bets aí, que é um Isso. perigo, né, quem assistiu a Copa viu, né, olha, quanta propaganda que tinha, É, tá né, demais, né. as crianças E não têm filtro, não tem filtro, e ele vem de forma assim, né, tudo colorido, tudo bem chamativo, né. soluções rápidas, mágicas, né. Então, e a pessoa cai mesmo, já tá com aquele emocional bem abalado, que não consegue, a ansiedade à flor da pele e não consegue enxergar e tomar as suas decisões corretas, né. Exato. E uma última coisinha é a pessoa separar ela do problema. Ela Ah, não então, é o muito problema dela. importante. Então ela chega para mim dizendo assim: "Eu sou uma derrotada, eu não tenho jeito mesmo, eu sou". Não, não, você não é isso, você está assim, né. Nós vivemos num país, inclusive, de muita instabilidade financeira, então não ficar preso a isso. Para tudo, procura ajuda.
sai desse, né, desse ensimesmamento, sai dessa Esse mundinho, né? isolamento. Isso, vai procurar ajuda. Vai procurar uma ajuda de um colega, de um amigo, de um líder espiritual, mas de preferência mesmo de um profissional, um É, psicólogo, uma pessoa da área financeira como você, para ter isso. uma orientação. Isso é Porque fundamental. a pessoa ela tem vergonha, né, até de comentar. E muitas Isso mesmo. vezes, o que chega para mim também lá no escritório, como uma mentoria, a pessoa tem vergonha dela mesmo e Sim, não consegue pedir ajuda. Aí o que que acaba fazendo? Vai fazendo um outro empréstimo para consertar aquele que ela já realizou. E assim vai virando um ciclo, né? Uma bola de neve. E isso mesmo. nós temos que lembrar, reforçar que existem, né, abusos financeiros, irregularidades bancárias e muito. Muito. Então a pessoa está lá devendo 10.000 e no final da conta esses 10.000 já virou uns 50.000. E é assim, ó, Sim, rapidinho, sim, né? isso É um mesmo. piscar de olhos. E assim, Sibeli, e quais são os efeitos psicológicos? Sei que já falamos aqui Hum. vários, né? Bom, nós vemos essa pessoa muitas vezes chegando ao consultório com síndrome do pânico, às vezes Hum, ela também presa a um vício, porque ou ela entrou num vício de jogos, ou ela entrou num vício às vezes de bebida ou de para uma escapar, droga. né? Exatamente, né. Autoestima baixíssima, né, às vezes até mesmo, infelizmente, culminando num suicídio, É, né. temos muitos casos, né? Sim, Estatisticamente, né, pelo Brasil, temos muitos casos, muitos né? A casos. época da pandemia também a gente soube de muitos. Sim, A pessoa realmente é aquele desespero, a falta do amor próprio, não tem coragem de assumir, e como você mesmo falou, né? A pessoa se desmerece, é derrotado, eu não mereço, estou sempre fazendo isso, isso mesmo. né? Deprimida, às vezes até se separa, às vezes acontecem separações. Ah, isso é Né, tem bastante, né? muitos casos, e eu até compreendo, porque muitas vezes existe o que a gente chama hoje até de infidelidade financeira, são casos extremos, né, que a pessoa começa a adquirir débitos, começa a jogar às vezes, e a outra parte se sente traída, Porque nem né. sabe, né, disso tudo que está falando, que Sim, ela está fazendo. Pode ser a esposa com o esposo ou esposo com a esposa. Eu já presenciei, já atendi pessoas, que já estava nessa situação do endividamento, foi para o jogo para ver se conseguia sim. resolver aquele problema, que sabemos, né, Sibeli, a hora que você entra nesses jogos online, primeiro eles te dão a O livre gosto lá, de o ganhar, gosto, você né, vai você ganha ganhando, vai ganhando. bônus, várias Então, coisas. e aí a pessoa acha, então vou jogar mais para que eu vou conseguir agora pagar as dívidas, vou conseguir. E já vi casos também que começou a perder, aí bate o desespero, Isso né? mesmo. Já vi testemunhos de pessoas que começaram a roubar, vamos falar sério, Sim, porque se você tá lá na conta de uma outra pessoa, né, é, querendo ou não, sim, pessoas que pegam dinheiro da conta dos avós, né, e jogam, acaba perdendo. Pessoas que fazem consignado na madrugada lá jogando. Já atendi casos então assim. a gente comenta muito isso em clínica. Comece a se observar. "Ah, eu preciso fazer isso escondido? Eu tenho vergonha de contar para alguém", já pode ser um sinal, né. É, E tomar cuidado, tudo na vida, né, assim, as e pequenas permissões que eu vou me dando. De repente, de pequenas, eu começo a aumentar essas permissões, aumentar. E quanto do meu tempo isso está tomando? Porque começa a isso. evadir áreas, né? Ah, eu era para eu estar com a família, eu estou lá com o celular.
era para eu estar com a família, eu estou lá preso no computador para jogar ou para ver alguma coisa. Olhar horário de trabalho, Horário né, de de trabalho, expediente. exatamente. Então, começa a observar isso, né. Aí, se já tá assim, já pode se considerar um viciado, né. Ou a caminho disso, né. Então, Então isso é muito muito sério, próximo, né. porque é muito preocupante. Às vezes a pessoa só se dá conta, como todo vício, quando aquilo já está dominando a sua vida, está dominando o seu dia a dia. E quanto mais você mergulha nisso, mais complicado, E né. o vício dos jogos é como qualquer vício, né, que nem, assim, o alcoólatra, né, ele não admite que ele precisa de ajuda, né. É, tem a "Ah, sensação de que pode sair não" quando quiser, isso. "Ah, né. mas eu bebo aqui, mas a hora que eu quiser eu paro". O vício do cigarro, né. Até que dá a primeira tremida, né, você sente assim, fala: "Nossa", como o café, por exemplo, É. fiquei sem café, estou abalado. Não, mas quanto a pessoa está abalada? Porque, puxa, fez falta um cafezinho, tá tudo bem. Agora a pessoa começa a ficar: "Opa, vou dar uma diminuída então", Então né, você não precisa tirar completamente, né, porque é uma doença, a gente precisa tratar isso mais como doença mesmo, é um adoecimento, começa a entrar num processo de adoecimento. e a pessoa precisa ter essa consciência, né, Sim, procurar ajuda. admitir, aceitar que precisa de ajuda, Isso né, mesmo. acho que isso é o E Rê, tem uma fundamental. coisa muito interessante disso que você trouxe, né, dos jogos. Se você fizer uma pesquisa, existem formas já que eles atuam. Então, como a gente brincou, primeiro você ganha, ganha, eu te dou bônus, aí você começa a Isso. perder. Aí, de vez em quando, você ganha. Opa! A gente É, fala do quê? De estímulo intermitente, né? ah lá. Então, a pessoa, às vezes eu ganho, então dessa vez eu vou ganhar, eu preciso resgatar o dinheiro que eu perdi. E a pessoa vai, vai, quando ela vê, tem um buraco imenso. Então, eu escutei uns testemunhos, assim, até no YouTube, né, aí, é uma pessoa da família, teve a irmã que tirou a própria vida por conta do vício desses jogos online, mas a família veio a saber quando ela tirou a vida, e aí a família veio a O saber isolamento. também. A família não tinha nem casa mais, ela já tinha até colocado essa casa, nesses jogos, e já Já vi isso devia para todo acontecer. mundo. Aí que a família foi, pegar o celular dessa pessoa, e aí foi vendo que já vinha de anos a pessoa naquele vício, e era uma mulher. E isso está muito atrelado a uma questão tão ampla, tem tantas camadas, né? Que, por exemplo, isso está atrelado a uma imagem que hoje impõe-se, né? Que a pessoa precisa seguir um determinado checklist para ser considerada Isso. bem-sucedida. Então, eu já tive pessoas que se endividaram porque queriam construir uma casa para sua família, e tinha que ser uma casa lindíssima num condomínio, porque senão Ah, não era bem-sucedida, né? Então, olha como uma coisa está atrelada na outra, uma imagem que eu preciso seguir, né? para ser A aceito, né? vergonha, o isolamento, então, esse ser aceito, né? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Eu já conheci pessoas que moram em casas lindíssimas, e assim, não tenho nada contra, muito pelo contrário, Sim. mas às vezes essa pessoa está lá, numa casa alugada, ela não tem, por exemplo, uma casa própria. Ela vive de aparência, né, Isso, vamos falar a verdade. Não é um carro aquela financiado em vida 200 dela. meses, exato, não é aquela vida. Ela não tem, condições, ela não tem raiz, lastro para aquilo, entende? Então é muito Então, sério isso, né. mas, Sibeli, na economia comportamental, nós trazemos também muitos gatilhos, né, que vêm desde a infância. E a pessoa lá na sua vida adulta, ela acaba querendo compensar, né, aquilo que ficou, né, um exemplo, a família era uma situação financeira assim bem precária, tudo era muito limitado, né? Eu já vi até em casos de alimentação mesmo. Então, a pessoa na vida adulta, quando começa a ganhar um pouquinho,
ela quer compensar tudo aquilo. Então, vamos supor, a pessoa tinha muita vontade, passava em frente à padaria, via aqueles bolos lindos, né, chamativos, mas o pai e a mãe não podia, porque tinham bastante irmãos, enfim, né. Então ela chegou na vida adulta, ela não quer mais passar vontade, né. É, muitas vezes essa pessoa, inclusive, está vivendo ainda sob o estigma do trauma, né? Ah lá. Porque ela É, não superou esse trauma, então ela está se dando na outra direção, no outro extremo. Ela ainda não achou aquele equilíbrio dentro dela, ela não tem um limite, né? Porque às vezes ela passou condições extremas, às vezes pelo medo de perder, ela vai lá e entra compulsivamente em tudo, muito intensamente. Ou isso. tem aquela pessoa que, justamente por conta desse trauma aqui, ela não gasta nada. Nem aproveita o que tem, Nada, de não se medo. permite nada. Você até fala às vezes com o cliente, com o paciente, né, você fala: "Viu, mas permita-se, olha, você tá com uma saúde financeira hoje, você tem um filho, pegue a sua esposa, vá viajar, tire uns dias". "Não, de modo algum, quem que vai cuidar da minha empresa?". "Mas o senhor tem administradores lá, ou a senhora, né". "Não, não, não posso, não posso gastar". E outra coisa, você viu, olha o que aconteceu aqui na pandemia, olha, a gente perde dinheiro e depois se ficar sem, ele ainda está preso naquele estigma. Ou às vezes tinha um pai ou uma mãe que era muito irresponsável financeiramente. Então, às vezes a pessoa fala: "Nossa, eu já morei em 10 casas, porque meu pai perdia as coisas, a gente ia para uma casa quase num, assim, num conjunto ali habitacional, né, super precário". Falou assim, e às vezes a pessoa, ele ganhou dinheiro, a gente ia para uma casa alugada, num lugar assim, É top de verdade. linha, né? Aí você fala: Ah! "Nossa, era 880 então". Pois é, e aí essa pessoa ela fica ali fixa naquilo. Inclusive, não só nesses casos que a pessoa tem dinheiro e não se permite ou gasta ao extremo. Tem casos também que a pessoa fica presa numa escassez, que é Então, como se ela tivesse ali paralisada, como se ela tivesse, congelada, sabe, naquele trauma, naquela escassez, naquele medo, né. e Então é tudo que muito ela sério, viveu lá atrás, né. tudo Então que é ela assim, viveu. uma dica, né, não digo nem um conselho, uma dica. Quando a pessoa chega, né, nesse momento, essa desorganização, esse endividamento, a pessoa tem que se olhar, né, Sibeli? Se olhar. A pessoa tem que se permitir a se olhar, né, fazer, assim, uma faxina da vida dela, né, desde a sua infância, né, a entender mesmo, né, o que está acontecendo. E tem algumas técnicas muito interessantes, né, que a gente pode aprender. Então, por exemplo, tem uma, que a gente pode fazer assim, que às vezes eu faço isso. Olha, convide-se agora, se fosse o seu filho lhe trazendo essa saúde financeira, essa conduta, o que você diria a ele? Você pega um filho ou uma filha, né, porque daí a pessoa consegue se olhar de fora, Isso. assim. Você diria para ele procurar ajuda ou você diria para ele: "Não, tá tudo bem, se isola mesmo e não procura ajuda, tá tudo certo". Aí às vezes a pessoa: "Não, eu ia querer que ele procurasse ajuda". Então, veja bem, né, no seu caso, É, né, então, a isso mesma ajuda coisa, né. bastante, né. Então, E outra coisa, viu, Rê, sempre se perguntar assim, né, porque as pessoas perguntam para mim muito isso: "O que é fazer? lógico. Tá trazendo algum prejuízo? Tá trazendo prejuízo para mim ou para terceiros? Se está, então comece a observar, porque às vezes a pessoa fala: "Qual é o limite?". Olha, outro dia uma pessoa me falou, ela tem uma saúde financeira, ela falou: "Tenho me permitido comprar algumas coisas". Qual é o limite? Essa sua única fonte de prazer? Com que frequência você está fazendo isso? Isso está trazendo prejuízo para sua vida social ou financeira? Então, a partir dessas respostas a gente pode estabelecer, né. É, nós sempre falamos, né, na contabilidade, na educação financeira, depois que a pessoa realizou aquele raio-x, né, que nós falamos, as suas despesas, suas receitas, e aí de repente você viu que tem lá, né, tem condições, né, não tá assim tão, mas mesmo quando a pessoa tá desorganizada, endividada, a pessoa tem que tirar e se pagar primeiro. Mas, como assim, Regina? Eu estou endividada. Mas você vai pegar um valor, né? Um valor que seja razoável ali dentro,
porque também você, como você falou agora, se permitir, né? Pelo menos uma vez por mês, comer um lanche com a sua família, né? Perfeito. Fazer um passeio ao cinema com seus filhos, ou a um parque de diversão, que sejam passeios, algo mais simples, já que eu estou toda Tomar um desorganizada, café, todo né? perdido. Tomar um café, né? Ou fazer uma jantinha mais gostosa. Chegar, vamos supor, né, de sexta-feira, se presentear ali o momento, né, com a sua família, ou se, né, com seus filhos. Dá-se o prazer, né, se permitir. E isso que você está trazendo é muito importante, porque na psicologia, o que que a gente observa no dia a dia? A pessoa que se restringe completamente, ela começa a procurar pequenos ganhos. Ah, Ou é na comida, ou é no jogo, ou é, ó, vou maratonar uma série, nada contra de novo, mas às vezes as outras coisas estão lá despencando, a pessoa tá, tá entende? presa ali. Isolada, É, presa ali, porque ela tá fugindo. Então você começa o quê? Ao invés de se dar pequenas coisas, você começa a ter fugas. Excesso de trabalho também pode ser uma fuga. conheço várias pessoas. Exato, porque eu tô indisponível para olhar para minha vida pessoal, né? Não Então a quer ter gente tem que aquele tempo, equilibrar. né, não quer ter o tempo, vamos se dizer, ocioso, porque já vai vir aqueles pensamentos. E tem pessoas, gente, já convivi, que a pessoa tá tão, assim, desesperada, porque a dívida tira o sono, tira a paz do ser humano. Aí o que que essa pessoa fazia? Tomava uma latinha de cerveja para dormir. Então, está E a hora que a acontecendo pessoa também. é uma fuga, a pessoa dormia bem, né? Só que no outro dia os problemas estão todos aí. Aí voltava a repetir Aí e começa a foi. aumentar a dose, né, e Isso. aí que a gente vê a pessoa ali tomada pelo vício, Então, que é anestesiador, né. é, é isso mesmo. E assim, Sibeli, estamos falando aqui da escassez, tudo, né? Dos gatilhos. Fala para nós, né? Quais existe os traumas e quais são esses traumas da escassez? E também os principais gatilhos financeiros. Eu desculpa, Rê, eu não ouvi direito, porque eu fui informada que eu acho que não iniciaram a live no YouTube. Quais são esses traumas de escassez Sim, que traz, né, e que desencadeia esses gatilhos financeiros? olha, por exemplo, esse excesso, acho que é isso que a gente estava falando, do excesso de gasto, né, ou a falta, eh os traumas no sentido da pessoa trazer, síndrome do pânico, às vezes, ela desenvolver transtornos, né, mais sérios, né. Então, tem pessoas, por exemplo, que começam a desenvolver TOC, sabe, transtorno obsessivo Hum. compulsivo, né, onomania, né, que é a compulsão a Isso. compras, né. Então, nós temos aí alguns sintomas e alguns gatilhos, né, que levam a esses traumas, que levam a esses adoecimentos, né. A depressão, a traição, né, que a gente fala, que é a traição Isso. financeira também. Então, tem algumas coisas aí que ficam. Sim. Muito bem. A repetição de padrões, né, Sim, lá dos sim. pais, Sim, isso né. mesmo. Teve uma pessoa que me disse que parece que a live no YouTube não começou, Rê. Ah, é por ele. Será que ah, é? Ah, então tá bom. Eh, É só uma dúvida aí para as e pessoas que estão nos assistindo, né. e o que é, assim, quais são os efeitos, né, como que a pessoa descobre que está tendo, né, esses possíveis traumas? Ah, tem pessoas que começam a faltar do trabalho, tem pessoas que começam a trair, né, a esposa, o Ah, marido. A pessoa, ela começa a se ausentar mais da vida dela, como se ela começasse a dissociar, né. hum, Então a gente começa a observar essa pessoa vivendo numa estrutura, assim, muito mais do nível das aparências.
Olha lá. E ela não entra muito naquela, área mais íntima com as pessoas da família, não, as pessoas da família começam a se queixar disso. Elas falam: Ai, "Eu tá sinto essa pessoa diferente. distante, É. O diferente, que será parece que que tá está me escondendo acontecendo? algo, ou ela está sempre ocupada lá com o jogo dela, ou ela está sempre ocupada com tal Tá coisa". dormindo Uma demais. indisponibilidade, isso mesmo, dormindo demais, dormindo de menos, saindo muito às vezes para noitada ou para consumir a Ai, mas droga. essa daí, o sobrenome dela é o nome trabalho, sobrenome hora extra, né? Você já ouviu? Também, Né? então, isso começa a ficar evidente, você vê que outros familiares começam a trazer isso. Por exemplo, coisas, fica difícil para essa pessoa manter muitas vezes uma rotina. Então você começa a perceber que a rotina dessa pessoa está sempre muito desorganizada. Você começa, às vezes, a ver até na aparência dela, ou ela está excessivamente arrumada, assim, que você vê que está gastando muito com aquilo, dependendo de qual é o Hum. problema dela, ou você vê que ela está sempre assim muito largada, destruída, É, a maioria tá sem sempre largada, né? isso, Engorda, né? engorda ou emagrece Engorda ou muito. emagrece, isso mesmo. Depende do metabolismo da pessoa, né? Isso mesmo, E começa a ela tem adoecer. vergonha, né? Ela não vai falar, não vai assumir. Mas muitas vezes, né, Sibéria, ela sente, ela conhece o ambiente familiar, o ambiente que ela está, e muitas das vezes a pessoa sabe que não vai ter o apoio, e sim vai ter o julgamento, né? Isso mesmo. E aí, como que a família pode ajudar, né? Sem o julgamento. É muito difícil, né, porque a pessoa tá ali diretamente imersa, né, naquela circunstância, naquela situação. Então, muitas vezes você vê que a mulher tá brava e ela traz, assim, tem a ver com filhos também, tem a ver com segurança, tem a ver com endividamento, que ela não fazia planos de entrar, né. E o homem É, também, muitas vezes, fica muito bravo, e eu percebo que a muda, pessoa né? O humor da pessoa muda, porque tá em muda, aflito, tá muda, em desespero, fica né? mais agressiva, fica mais Fica irritada, sem né. paciência, né? Isso mesmo, e aí se a pessoa já tem uma predisposição a um transtorno mais severo, aí aquilo muitas vezes eclode, porque fica muito mais evidente, começa às vezes a usar uma droga, ou às vezes começa também a ter muito destempero, então Hum. acaba levando também a algo mais sério, então essa pessoa às vezes começa a ficar violenta dentro de casa, Porque né. é assim, né, Sibeli, tem pessoas que não se assume, né, ou, né, como eu falei, a pessoa se sente assim, que os companheiros da família, do lar que ele convive, vai julgar, porque já teve outras situações e cada um conhece, né, com quem convive. E a pessoa acaba escondendo aquilo e muitas vezes vai fazendo outros, mas aí quando explode, ela não tem aquela coragem, né? Então aí ela acaba tendo todo esse comportamento que você, Sim, como que ela vai falar agora? Porque que nem tem casos que, vamos supor, né? Um exemplo, o marido perdeu tudo, mas nunca participou a esposa. Já chega e fala: pronto, nossa vida daqui para frente, perdi tudo, vamos ter que mudar nosso padrão, tudo. E a esposa fica, né, sem os sem pés, entender nada, é. né? Então, acredito que seja bem isso que você está falando, pelo esse comportamento. E eu penso que nessa situação a família deve procurar ajuda, porque eu acho que a pessoa que está envolvida ali, ela também não consegue ver com clareza. Não, Se você é familiar que consegue enxergar com clareza, vá lá, estenda a mão, converse com essa pessoa, sem julgamento, ouça, né? exatamente. Agora, se você falar: "Sibeli, eu não consigo fazer isso sem julgamento", então peça o apoio, a intercessão de um outro profissional, que às vezes eu até recomendo: "Olha, chama aquele profissional para conversar junto com vocês, para ajudar a expor a situação, para sair um pouco daquela linha emocional". É, Uma outra coisa que eu recomendo, procure um espaço, digamos assim, onde tem outras pessoas também.
né, que não seja tão privado, Pra né, pessoa não se sentir tão à vontade, né. para gritar, para temperar, né. Isso. Então, às vezes, notícias difíceis, procure um espaço: "Olha, vamos tomar um café, vamos almoçar ali naquele lugar", para ver se essa conversa ela fica um pouco mais num terreno mais, calmo, digamos assim, É, civilizado, um né. pouco menos agressivo. Isso E mesmo. também assim, né, Sibeli, que a gente vê muito o casal que, vamos supor, tinha um padrão de vida e chegou à conclusão, tem o diagnóstico lá do seu raio-x financeiro, esconde dos filhos, né? Isso é Não outra tem coisa. coragem de falar, tem que ser muito aberto, né? Tem. E aí, de acordo com cada idade, né, porque tem coisas que eu tenho que ter um filtro, e o filho, dependendo da idade, não precisa saber, mas ele precisa ser participado da realidade. "Olha, Entender, filho, né? não vai dar para comprar isso, mas veja, a gente pode fazer dessa forma", né. Então eu falo também muito para: "Olha, não apresenta para o seu filho o buraco que você está se sentindo". Né, porque é Ah, uma criança, às sim, com vezes, é um, né, um ado certeza. então fala: "Olha, nós podemos fazer outra coisa, nós podemos fazer um pequeno passeio aqui mesmo na Ou no cidade". momento não dá, um pouquinho mais para frente, Exato, né. porque senão essa falta de limite também vai, né, É, vai atingir esse atingir outras filho. coisas também, né. Exato. E aí, conforme a idade, ensinando um pouco de educação financeira. Ah, com Ó, certeza. quanto da sua mesada vai custar isso que você quer comprar? Ó, vamos parcelar isso dentro da sua mesada? Um exemplo, né? Claro que você acaba depois, não é para você punir a criança ou Não, adolescente, é um é ensinamento ensinar. mesmo, né, um aprendizado Isso, para ela conforme vai chegando a idade e sabendo administrar o seu dinheiro e multiplicar o seu dinheiro, né. exato. Você veria assim, ó, o que que vem ser a infidelidade financeira no casamento? Sei que você já Olha, falou um pouquinho não aí, é. mas aprofunda um pouco. É, a infidelidade financeira, a gente costuma muito recomendar aos casais, né? E isso é uma coisa que também nem sempre é ensinado pra gente, né? A gente É, casa e aí falam: "Ó, vocês já fizeram uma planilha O quê? Como? Que planilha?", é, né? o Um assim, exemplo, o que né? tem muito, o que você ganha é seu, o que eu ganho é meu. Você Então, paga isso, eu pago aquilo. Eu sei, assim, pelo menos pela minha criação, né, a minha religião, eu não vejo assim, né, que nem lá em casa é tudo misturado. E é uma empresa, né, o não. casamento não é uma empresa, né, você pôs tanto, então eu também tenho que Esse pôr copo é tanto. meu, essa É. garrafa é sua, né? Ai, pegou, pronto. Ai, o meu carro quebrou, ai, e Vou ter que andar a agora? pé porque meu marido não vai me emprestar o dele, né? É, Ou não vai me então, ajudar com como isso. que faz, né? E Então, aí, essa infidelidade financeira? esses sinais, então, já começam nessas pequenas coisas, né. Quando você olha para um casal que está vivendo uma infidelidade financeira, você olha para trás, você percebe que eles já não tiveram essa interação financeira, né. Eu também fui criada assim, ganhou 200, 2.000, 20.000, É tudo é tudo nosso. nosso, não É o importa casal. quem ganhou, quanto ganhou, porque muitas vezes essa pessoa ela dá outras contribuições, né. Com Ela às vezes que certeza. estava ali fazendo uma comida, lavando uma louça, cuidando das crianças, Para o dá marido para poder monetizar trabalhar. tudo. É. Exato. E às vezes é inverso também, né? Estamos no século Sim, vinte e ainda um, bem, né? graças a Deus, os Estamos no século homens. XXI. Muitas vezes, a esposa tem condição, daquele momento, de estar Sim, buscando valores maiores. Então, o esposo está colaborando, está em casa, está cuidando dos filhos, é um corre para lá, é um para cá. Então, ele está em todo direito, ele é participativo como você. Porque se não exato. fosse ele também, como que você ia trabalhar? Essas crianças iam estar onde? Na rua? Com que Então, companhia? Com que tipo de ou alimentação? vice-versa. A esposa está lá para o esposo poder ter o Exato. seu horário de trabalho, a sua rotina, a hora que ele chega está tudo bonitinho, tudo pronto. Ela também tem o valor dela. E olha, de uma vez por todas, né, não existe mulher que não trabalha, existe mulher que não é remunerada. Que eu Isso. já ouvi de marido assim para mim, eu falo: "E agora, o que você vai fazer? Como você vai dar essa notícia?". "Ah, não interessa ela, sou eu que trabalho". Aí fala: "Opa, Olha não". já o linguajar, né? Então, "Não, não senhor, por quê? Ela está em casa, dando a você
todo o amparo para que você possa trabalhar tranquilo, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa. Então, se você vê que isso não se constrói do dia para a noite, Lógico né. que não. Então, esse casal às vezes nunca fez uma planilha, nunca sentou Não. para conversar Nem sobre E finanças, nem um planejamento de sonhos, né, muito porque menos. o casal tem que ter o planejamento, a planilha, tudo Sim. dos seus custos, né, tudo, mas também tem que ter, né, fazer junto, né. Conversar, o que você sonha, como É, você se vê daqui a um tempo, o que você gostaria de fazer. Você está feliz na sua profissão? Ó, você quer voltar a estudar? Você gostaria de mudar de trabalho, né? Você quer fazer uma viagem? O que você gosta? Tem então. casal que não sabe nada disso, né? Então, é assim como a infidelidade mesmo, né, marital lá, você vê que a infidelidade financeira também é assim. Já existiam muros, já Então, existiam. E essa infidelidade financeira, o que ela é, afinal? É quando uma pessoa vai, por exemplo, faz um gasto muito grande. Eu não estou falando, resolvi comprar esse copo, vou perguntar para o Benê, não é não, isso. não é? Não, eu tenho casos que o marido aparecia na casa com uma moto e a Nossa, mulher não tinha pago a conta de luz. Então, ixi, assim, é isso é complicado, uma deslealdade financeira. muito, Fazer uma né. dívida, sabe, alta, que não foi perguntada a E mim, tomou essa decisão sozinho, né. e Como que é dizendo essa ainda que ela não esposa? estava vendo visão de negócio, tá? Porque ele Meu estava tentando Deus. melhorar a situação, né. Imagina a dor que essa esposa sentiu, Então, né. Porque a profunda. traição, ela não é só o marido sair com outra mulher, Não, ou a mulher sair com outro homem, a traição tá aí também, né. também está aí. Assim como eu já vi casos, né, da esposa, ela tá ajudando um familiar, e ela não queria contar para o marido, porque o marido não Ah, tem aceitava. bastante, né. Sim, e aí o marido descobre, e a mulher também não sabia como contar. E aí você diz: a esposa está errada". Não, é o marido que está errado, que é destemperado. Não, aí você começa a observar, primeiro ponto, não procura um culpado. Vamos olhar para a solução. Qual é a solução disso? Primeira coisa, para sair. Depois, olhem, espera, ela devia ter me contado. Sim, ela devia, olhando de fora. Porque a pergunta é: por que ela não contou? Ela já teve o receio, né. Porque ele Isso. já com certeza deve ter apresentado Meio emoções violentas, violentas. ameaças. Então, às vezes a pessoa omite para não arrumar mais Só. confusão, tal, E é né. interessante, Regina, porque aí você vai conversar, por isso que eu gosto muito da perspectiva familiar, da perspectiva sistêmica, né? É muito Sim. importante. Vocês têm um filho? Tem um adolescente. Como está a relação com esse adolescente? Aí você vai conversar com esse adolescente, às vezes ele já teve até a primeira experiência sexual, ou usou drogas, esses pais nem imaginam. Por quê? Então, Então não é só a esposa que tem medo de contar as coisas aqui, o filho o filho também. também. Aí você vai falar com o marido: eu fiz um financiamento, mas o senhor não contou para. Não. Então, ele também tem receio de falar. Então, essa família, ela tá vivendo, lembra lá que eu falei? Num terreno de aparências. É, Estão vive de nadando no raso. aparência. Eu não tenho intimidade com você. Porque isso é muito importante numa família, a gente ter intimidade. Não dá sempre porque é a correria, o dia a dia, mas senta às vezes na mesa, e aí? Um olha no olho do outro, conversa, É, como foi seu observa dia, essa né? pessoa. O que está acontecendo? Tô te percebendo que você está mais quieto, ou você está muito agressivo, você está nervoso ou nervosa, né? O que está Isso. acontecendo, Que né? sites o seu filho está entrando? Porque tem jovenzinhos aí apostando, né? É, Então, então, onde ele está entrando, com quem ele está conversando, né? Isso envolve dinheiro, ele conversa com pessoas desconhecidas. Então, a gente precisa procurar minimamente ter uma clareza, né? Isso não é um tudo, controle, né? isso é um cuidado. É um cuidado, porque muitas vezes você está envolvido lá no seu trabalho, sua rotina. Eu saio 7 horas de casa, eu chego 7 da noite, e bababá, eu já chego cansado, e o filho vai ficando, né? E assim, é aquela história.
Eu falo isso, às vezes os pais falam: "Ah, você vamos supor, a sua vida é perfeita", de modo algum. Você é uma ser Não, a gente humano, está sempre correndo. uma antes de ser uma profissional, né. Exato, um ser humano, graças a Deus, né. Mas ainda mais até do que isso, né, a gente olhar assim: "Olha, Sibeli, dá muito trabalho". Tudo dá trabalho. Envolver-se dá Dá trabalho, né. trabalho. Não envolver-se também dá trabalho. Então, assim, a gente precisa olhar para esse trabalho, porque senão você vai ter um outro trabalho depois. E muito maior, E né. muito mais grave, né. É, porque às vezes o trabalho é uma coisinha ali, um ajuste, e você vai jogando para frente, jogando, a hora que explode, pronto, já tá Tá que não grande. tem nem como fazer um ajuste, né. Aí já não é mais um ajuste, aí é uma intervenção, né. É. Então, assim, Sibeli, fala um pouco para nós, assim, do merecimento, né, e assim, procrastinação. Hum. Porque, né, eu mesmo já fui uma pessoa que procrastinou muito, assim, com relação a profissional, ou tipo assim, alguma coisa, "Ai, eu preciso fazer, amanhã eu faço. Ai, quando a minha vida estiver em ordem, eu faço". Você já ouviu isso? O tempo todo, né. Eu escuto isso quase todos os dias, eu acho. Bom, a Hum. procrastinação, ela pode ser o sintoma de várias questões, né. Desde eu posso estar falando desde transtornos, posso estar falando de adoecimentos, eu posso estar falando de vícios comportamentais. Então, cada um tem uma dimensão diferente, uma gravidade diferente, digamos assim. Se é um vício comportamental, eu preciso começar a me observar. Como, olha, eu estou fazendo muito isso, com que frequência, aonde isso está me atingindo, onde eu aprendi a fazer isso? Qual seria o nível aceitável? Então eu estabeleço como uma meta e vou indo passo a passo, né, para mudar Uhum. isso. Então, por exemplo, ah, eu vou guardar esse óculos depois. Depois não, vou lá levar agora, né. Então, assim, eu mesma vou falar para você, eu tenho me treinado, tentado me treinar a fazer isso, são nas pequenas coisas. "Ah, eu vou lavar esse copo depois eu levo para lá". "Não, vou levar agora". Vamos lá, né, já levo, porque esse depois muitas vezes não acontece e vai acumulando. Nem sempre isso é possível, né, mas a Sim. gente tem que começar das pequenas coisas. Muitas vezes a pessoa vem falando: "Nossa, eu estou procrastinando resolver aquele negócio". Espera, vamos começar as pequenas coisas, né. Então, às vezes, é uma organização que eu também fico procrastinando, e isso acontece comigo, acontece com qualquer pessoa. E, de novo, aí eu tenho que olhar qual é a gravidade disso, se isso está atingindo outras pessoas. Às vezes, eu tenho também a questão da procrastinação, que é um transtorno. Então, vamos supor, o TDAH, né? O transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Isso nasce com a pessoa, não é um problema de caráter, não é um erro, né? Ah, tudo agora não é tudo, é que nós antes não tínhamos um ferramental tão claro para a gente poder observar isso cientificamente. Então, a pessoa também ela não pode simplesmente: "Ah, eu sou TDAH", se auto-intitula, ela tem que É, fazer um aí fica diagnóstico. lá no lugarzinho de vítima. "Ah, mas eu Isso. também tenho TDAH". Não, exato. E às vezes a pessoa, você fala: É, "Como você tem?". "Ah, eu percebo". Não, não tem isso de eu percebo, você tem que passar por um diagnóstico com um médico, com um lógico. psicólogo, né, a gente costuma dizer pelo menos 2 profissionais para poder diagnosticar. Então é algo muito É. sério, Meu né, não filho é achômetro tem de Instagram. meu filho tem até exame eletros, ressonância, Exato, tomografia, olha que ele sério. realizou. É Então, muito sério, né. E é, TDAH não é um presente também, é uma coisa que é difícil de lidar no dia a dia. E isso faz com que, por exemplo, a pessoa procrastine, porque ela tem dificuldade aqui, ó, atinge essa região do lobo frontal, né, e ela tem uma dificuldade na execução, né. Então a função executiva do TDAH fica prejudicada. Ele tem uma percepção do time das coisas diferente, né. Então, hoje em dia já se fala que a pessoa não é que ela tem uma distração, ela tem um excesso de atenção para vários pequenos detalhes. Então tem muita coisa aí. E é. tem o adoecimento, por exemplo, uma pessoa com depressão, ela vai procrastinar. Ela vai fazer evitamentos, ela não vai querer encontrar determinadas pessoas, ela vai deixar para depois aquela reunião de trabalho, ela vai deixar Hum. depois para resolver aquilo. Ela, por exemplo, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, falou: "Olha, a pessoa fica desmarcando o tempo todo". Ah, então.
Aí eu falei: "Bom, isso já deve ser um sinal, ela tá fazendo o quê? Evitando, ela tá postergando, ela não quer olhar para essa Mas às vezes a dor". pessoa nem percebe. Não, Ela faz, mas não sabe o porquê, isso né? mesmo. Começa a faltar muito da escola, sabe, começa a "Ah, eu tenho esse negócio do trabalho, hoje é quinta-feira, ai, vamos deixar para segunda, Sibeli?". "Não, vamos não, vamos deixar para É. amanhã é sexta, dá para fazer hoje, dá para fazer sexta", né. A pessoa já quer emendar, você percebe? O final de Ah, já semana tá na véspera do feriado, vamos é, deixar. exato. Hoje vamos fazer coisinhas que não pensa muito, Quarta é né? véspera de quinta, que é véspera de sexta, né, Sempre então tem uma desculpa. E o que a falta de merecimento tá ligada aí? É, muitas vezes sim. Porque muitas vezes está, por exemplo, essa pessoa que está doente, né, com depressão, ela posterga o encontro social. Às vezes ela sente que não merece ser amada, ela sente que ela não merece estar ali, ela sente muitas vezes que não merece o amor do outro, ela às vezes se sente menos, ela diz, já ouvi assim: "Ah, eu tô muito feia para ir até lá", né? ah, "Ah, eu vou evitar. Ah, eu emagreci demais. Ah, eu engordei ai, não demais". tem roupa que fica bom. Eu já Isso, eu tive esses momentos, envelheci. sabe? Ai, eu engordei tanto, ai, não tenho roupa E que a fica mulher tem uma bom. cobrança, desculpem os homens, mas a mulher ela tem uma cobrança um pouco Um maior sobre pouco isso. maior, E né? experimente então, além de envelhecer, engordar, né, meu Deus, ou emagrecer demais, né, aí é uma tragédia, né, assim. Ah, é, tem bastante. Sibeli, eu vou pedir uma licença para mandar uns boa tarde aqui. Boa tarde para a Samara, o Marcelo, que está mandando boa tarde para nós. Boa tarde. Boa tarde para minha querida Lucilene, minha vizinha lá do escritório, muito querida. Marcela, Samara também muito queridos, né? Mandar uma boa tarde a todos que eu tenho certeza que estão ouvindo, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, né, que estão nos ouvindo aí. Isso, nosso agradecimento. Com Sinta-se certeza. abraçado, bem gostoso, né? Ô, Sim. Sibeli, e assim, né? Resumindo, né, o nosso encontro, a gente tem, Ah, é tão bom estar aqui, né. é, a Dava para gente falar tem do tema um, assim, 2, 3, 4. é o dia inteiro, né? Porque é um Sim, tema assim que vai um vai puxando o outro e vai indo. sim. Então a gente acho que tem um assunto aqui para a tarde toda, mas está chegando ao final. Que Eu pena. queria ver com você também, eu acho que é bem legal uma próxima oportunidade de estarmos falando o TDAH no profissional, né? Ótimo. O TDAH, como que ele se encontra lá no mercado profissional, né? As dificuldades que ele encontra, ou você que é líder e tem um colaborador na sua equipe, como que você vai Sim, lidar, né? Eu acho que vai ser bem com aproveitoso certeza. e vamos marcar, Com né? certeza, vai ser um prazer. Nossa, podemos falar sim. E deixa um conselho para nós, assim, conselho, uma dica, né? Não sei se conselho é muito adequado falar, mas essa pessoa que está lá é, endividada, perdida, desesperada, sozinha, que não consegue se soltar, se abrir e está cada vez lá se afundando mais. O que que você fala para essa pessoa? Nossa, olha, não existe buraco tão fundo assim que a gente não possa pedir ajuda, né. Quando a gente está Uhum. dentro de uma situação, eu falo, a gente costuma sentir como se estivesse dentro de um buraco. Quem tá dentro de um buraco, não consegue ver horizonte. Então, essa sensação é horrível, Não vê né. saída, né? Isso. E essa pessoa se sente, assim, uma âncora, uma maldição praticamente para a família. Então, lembrar que nem sempre eu pode ser que eu estou manifestando um sintoma, mas geralmente aquilo é de todo um sistema. Então, se eu estou manifestando isso, às vezes as pessoas observarem qual a parte da responsabilidade delas. Então, talvez eu não sou tudo isso, né, de ruim, eu quero dizer.
teve uma coparticipação, muitas vezes, de outras pessoas, não no sentido de procurar culpados, mas responsabilidades. Então, peça ajuda, procure. Ah, mas eu já atendi uma pessoa que ela disse: eu nunca mais vou ser reconhecido pela minha família, não tem fim". E olha, essa pessoa foi diagnosticada, essa pessoa hoje toma um remédio, ela também tinha um transtorno, né, então existia um massacre também da família, foi muito difícil. Então, veja bem, não era simplesmente um mau caratismo, porque essa pessoa não é mau caráter. E hoje, tempos atrás, essa pessoa me falou em sessão. Falou: "Nossa, eu não achava que esse dia ia chegar tão rápido". Olha Porque lá. eu achava que nunca mais. Então passou um tempo, foi um trabalho terapêutico, foi medicação, foi comprometimento dele e da família, mas veja, ele saiu desse buraco, ele está vendo um Conseguiu. horizonte, isso é maravilhoso. Se a pessoa tem filhos, o efeito que isso vai ter para gerações, né. Então, eu acho que é muito importante também a pessoa sair daquele estado de vítima, né, Isso, de nem algoz nem vitimismo, vítima, né. né. Eu não sou o vilão e nem a Então, vítima. porque tem pessoas também que quer ficar ali na situação, mas é de vítima. "Ah, mas aconteceu isso porque o fulano fez isso, porque eles", tudo bem, né, Procurando um culpado, olha lá, né, assim. é isso, ressignificar esse passado, né, e cuidar do que ficou, pronto, porque lá atrás já não tem o que fazer, né. Então, Exato. olhar daqui para frente, se permitir esse tratamento, esse reconhecimento, E né. aquela frase, né, que eu gosto muito, que eu já falei aqui do Chico, né, que é uma pessoa, independente de religião, que eu admiro muito, assim. É uma frase que eu tenho comigo e eu, às vezes, convido meus pacientes a olhar para essa frase, assim, né, que é aquela, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ah lá, Então começa perfeito. agora. "Ah, mas eu perdi Sibeli muito tempo", começa agora, agora, né. Então já é alguma coisa, daqui um ano você fala: "Nossa, que bom que o meu agora foi há um ano atrás", É, já né. pensou começar daqui um ano? Ah, Então, já perdeu um ano para trás, vai né. perder mais um ano, né. Então eu quero agradecer Sou imensamente eu que agradeço, a obrigada. você pela sua participação mais uma vez, muito presente aqui comigo, né. A Sibeli é uma pessoa que ela me deixa à vontade para Que estar linda, abordando, né. Então é muito obrigada. gostoso ter pessoas assim, participativas, tá sempre disposta, né. E o seu conhecimento lindo, enorme, né. E eu Obrigada, tenho viu. certeza que vai estar ajudando muitos que estão nos ouvindo. Espero que sim. E eu quero Obrigada. agradecer a você que mais uma semana nos acompanhou nessa nova fase, nessa nossa nova casa Que é linda, no adorei. podcast. Agradeço meu esposo Ivan, o meu bem, que está sempre comigo em todos os momentos. E nessa nova fase foi ele que me pegou pela mão e foi o olhar dele: "Não, você gosta, é importante para você, vamos em frente". Então, Isso é parceria, olha lá. muito obrigada e amo ele, amo meus filhos, a minha família. Obrigado, Paulo. Juliano, você tem muita participação, muito obrigada. E se encerra aqui mais uma edição do Faça as Contas. E até o nosso próximo encontro, a semana que vem. Fiquem com Deus e tchau, tchau.